estamos aqui na pressão! Estamos aqui na pressão, eu me chamo Natália, sou membro da comunidade de vida e estamos aqui... Na pressão. Não, gente, fala o nome de vocês. Seu nome? Jordana, eu também sou da comunidade de vida. Meu nome é Angelina, também faço parte da comunidade de vida. Pois é. Eu ia falar um negócio que não vou falar não. Então, nós estamos aqui para responder algumas perguntas que vocês enviaram pra gente. É verdade. Continue enviando pra gente, porque nós iremos responder na pressão! Por que na pressão? Porque nós, a gente não gosta de ficar muito aqui na frente da câmera, né? É verdade. Mas estamos aqui, como a gente falou, na pressão, respondendo aquilo que você quer saber. E a pergunta que enviaram pra gente foi a seguinte: como é a convivência de vocês dentro da comunidade? É tudo nóis. É muito lindo. É muito bom. Como que é, Angelina, como que é a convivência, a sua convivência no meio comunitário com a gente? Cuidado com o que você vai falar. Gente, é uma maravilha, sabe? Então, o comunitário já tá falando, não tá falando. Eu posso errar. Aleluia. Já tá falando, né? Como é a pergunta? Como é a sua convivência, a nossa convivência dentro da comunidade? Então, é muito bom. É entre tapas e beijos. Olha, eu amei essa... Gente, muito obrigada pela pergunta, porque existe uma forma diferente, né, em cada pessoa. Por exemplo, a minha relação com a Gi. É uma relação muito boa. É perfeita. Sempre assim. Muito. Nossa, é uma alegria. É só pisar no calo pra tu ver. Mas dentro da comunidade, a relação, né, com os nossos irmãos são pessoas diferentes, né? A gente lida o tempo todo com... Como é que a gente fala? Aquele nome pessoas diferentes. Como é que a gente fala aquele nome? Meu Deus, só me ajuda. Lidar com diferente. Não, personalidade diferente. Isso, gente. Gente, adivinhou. Mas você achava, antes de entrar na vida comunitária, você achava que era uma coisa onde não havia briga, uma coisa perfeitinha, Pior que onde sim. a gente só rezava 24 horas e não tinha atritos? Pior que era. Era? Eu achei que ia ser só amor. Mas não é não, gente. Ela também tem briga, tá, gente? Não briga física, mas... Quase. Também. A Natália que o diga. A Gi, eu peço um abraço a Gi. Ela me abraça. A Natália? Não! Mas é muito bom porque quando eu me encontro com o outro, né? Quando eu lido com a diferença do outro, eu vejo que cada um tem uma forma diferente de agir e cada um tem uma forma diferente também de tratar o outro, né? Mas às vezes você não vê isso de forma Não. imediata. Não. E fala a verdade, porque as pessoas estão perguntando, não é nada assim, a gente vê que é a pessoa diferente de mim, não é assim? Não é não. Mas, eu fico bolada. Chegou no ponto que a gente gava. Eu fico bolada quando eu não Gente, isso é correspondo. comunidade de vida. É verdade. Quando eu não sou correspondida de uma certa forma, eu fico muito bolada, eu fico chateada, sabe? De outras formas eu sou correspondida. Entendi. E a questão da providência? Então, a providência é de uma forma... Você lembra de alguma coisa que aconteceu que você viu a providência de Deus agindo mesmo em meio a todas essas dificuldades que acontecem? Porque a gente precisa explicar para as pessoas que a gente mora na comunidade. E nós moramos dentro da comunidade. Então a gente vive 24 horas juntas. Mas assim, para as pessoas entenderem que como a gente vive da providência, né, a gente faz várias coisas para conseguir pagar, né, as nossas contas, enfim, como qualquer outra casa. Mas assim, a gente também experimenta, assim como as pessoas que estão em casa, a gente também experimenta a providência de Deus acontecendo 24 horas do nosso dia. Sim. Você lembra de alguma experiência que tenha acontecido, por exemplo, alguma coisa que você gostaria muito e ninguém sabia e chegou, tipo assim, a providência chegou e você viu a providência porque você não comentou com ninguém aquilo que você queria e chegou. Você lembra de algum fato? Muitos Um fato. Um somente. Então, teve um dia, esse eu comentei, esse eu cheguei a comentar. Eu tava com desejo de comer frango. E ainda a Gi morava lá em casa, né?
Então eu tava... Explica onde a Gi mora. Agora a Gi mora em Uma Campo outra casa Grande. de vida. Em outra casa de vida, tem um braço de missão, uma casa feminina. E aí morava nós três, né, desde o princípio, né, desde o início da fundação da comunidade de vida. E a gente entrou, né, tinha mais uma, que é a Vilma, né, ela não está aqui nesse momento, mas a gente é desde o início. Então a Gi, ela foi para outro braço de missão, mas a gente ainda convive. E eu lembro que eu falei assim, poxa Gi, eu tô com vontade de comer um frango assado. Nossa, porque eu tava sentindo o cheiro de frango assado. E não tinha um frango assado ali. E aí eu tava lavando a louça e a Gi saiu, né, pra rua. E daqui a pouco a Gi veio correndo, gritando, Gelina, tu não sabe o que eu ganhei na rua? Eu, o quê? Aí ela, um frango! Mentira! Não acredito! Eu corri, abracei ela e eu comecei a chorar. Porque a providência de Deus quando você menos imagina, quando você menos espera, ela vem ao teu encontro, né? Ela vem e te abraça de uma certa forma. E eu tenho pra mim que isso são os mimos de Deus, né? Quando a gente está pensando em comer um hambúrguer, aí às vezes alguém tá doando. Ou quando eu pensava antes, quando teve uma época, né, que essa eu não falei com ninguém. Tava faltando pasta de dente e sabão lá em casa. E aí eu falei assim, poxa, eu lavando a louça, olhando pra janela, eu falei, pô Jesus, tá faltando isso. E eu cheguei aqui no grupo de oração, a Glaucia trouxe pra gente no carro. Falou assim, Angelina, tem um negócio aí no carro pra vocês. Quando eu abri, tinha pasta de dente, tinha tudo em dobro. E eu vi ali o carinho, o amor de Deus. E eu contemplando ali, né? E antes mesmo eu tinha esse medo de viver pela providência. Eu tinha esse medo de não conseguir ou de querer alguma coisa, né? Até mesmo quando eu iniciei e eu tinha remédio, né? Meu remédio de cólica, coisa tão simples. E aí eu pensava, nossa, não vou ter mais remédio de cólica. E aí o meu irmão falou assim, não, irmão, você tem sim, toma. E aí eu via o amor de Deus, né? A providência de Deus. Que não faltou. Que não faltou e não falta. Amém. Amém. E você, Gi, eu queria perguntar um negócio pra você, dentro da questão da convivência, porque a Angelina, ela não tem filhos e ela é solteira, né? Sim. Ela vai casar com o Mon em breve, vai morar com o Mon, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E aí, Gente, ela o Mon é o Ramon. Mon é o Ramon, É um nosso outro irmão. membro de vida. Noivo da Angelina. Noivo da verdade. Só ele Angelina. pode aturar a Angelina. Mas enfim, você assim, é uma outra realidade, porque você tem a Letícia, que é a sua filha. E assim, uma coisa é você largar, deixar pra trás alguns objetivos. Outra coisa é você deixar pra trás aquilo que você gostaria, só que você tem a sua filha também, que hoje é jovem, mas a Letícia era criança. Pra você ter essa convivência hoje com ela, você percebe que até ela foi também alcançada por essa providência e por essa convivência, pelo amor de Deus? Com certeza eu pude experienciar, sabe, esse amor de Deus que muitos acham, né, que estar numa comunidade de vida é viver, né, num caminho de santidade somente, buscando, sim. Porém, nós entendemos também, né, que o amor de Deus, ele nos alcança de várias formas no nosso cotidiano, né, e contemplando, né, um carinho de um irmão para conosco, né, não é uma coisa assim que as pessoas podem dizer que é loucura. Muitos, né, e muitos chegaram a falar isso para mim, né, devido ter uma filha, né, pequena, dentro de um contexto comunitário, contexto de vida, uma doação de vida. Ela tinha 6 para 7 anos quando ela chegou na comunidade e eu vi que o amor de Deus, ele me alcançou através dela, sabe? E eu via esse carinho de Deus, né, me chamando para viver uma entrega, porque eu via o quanto a adaptação dela como criança foi muito mais rápido do que a minha. Enquanto adulta. Quanto adulta. E aí eu via esse carinho de Deus, né, nas pequenas coisas, né, de ela mesmo pequena querer e ter a sede de estar vivendo, né, o bem-estar comum, que é a convivência da nossa comunidade, né, o convívio comunitário da comunidade de vida, né, que é constante, é 24 horas, né, nós estamos sempre juntos, né, não é fácil,
porque tem, né, as suas assim como sua família, né, indiferenças. dentro das suas Sim, casas. assim como qualquer família, né? Deus nos uniu, né, dentro de um contexto, né, como família espiritual, uma forma nova de viver, né? Deus nos chamou a esse contexto e é muito lindo porque nós conseguimos entender e ser sensível ao outro, né, quando o outro não está bem, assim como os nossos familiares, né, assim como muitos que são próximos a nós, né, nós conseguimos entender que quando nós não estamos bem, o outro ele consegue vir até nós, né, entender, né, o nosso conflito daquele momento, num olhar, entendendo porque nos conhece, né, e aí eu vejo que não é o outro, mas é Deus que nos conhece na alma, né, conhece o nosso sofrimento, às vezes, muitas vezes, uma luta de uma não aceitação de alguma coisa dentro do nosso cotidiano, das coisas simples da nossa vida, né? Das coisas pequenas do nosso dia a dia. E eu pensava, e eu vejo, né, esse carinho de Deus, né? Às vezes numa palavra, de que vem ao encontro ao meu coração, e essa palavra ela vem fecundando o amor de Deus, né? Às vezes quando não estamos bem ou não amanhecemos bem, porque nós temos os nossos dias maus. Nós, então, temos muitos dias maus. É verdade isso? Né? Amanhecemos mal. A gente sempre amanhece dando a paz de Cristo. As pessoas acham que a comunidade de vida, né, ela vive numa constante oração. Nós oramos. Porém, com a nossa nós vida, vivemos, né? E a nossa oração é a nossa vida. Com as nossas dificuldades, com os nossos amor, que a gente não né? olha, A nossa né? entrega, muitas das vezes, né? As nossas renúncias, que muitas das vezes é tão difícil para nós, mas quando nós entendemos esse amor que vem de encontro, né? Às vezes numa palavra do irmão, às vezes num olhar do irmão, às vezes num abraço do irmão, por entender que está sendo difícil para mim. Né? E eu contemplei isso várias fases da minha vida dentro do contexto comunitário, dentro desse contexto de entrega de vida total, porque muitas das vezes é difícil, sim. Muitas das vezes nós relutamos a uma renúncia, né? A uma renúncia de uma vontade, né? Coisas simples da nossa vida, né? De querer de repente ir em outro lugar, mas entendendo que o amor de Deus ele se faz ali e é o que nos completa, o que nos preenche, né? E que é onde aumenta, né, a nossa sede para viver esse contexto, né? Porque tudo que é vontade nossa, eu vejo e sempre penso, né, que as nossas vontades, elas são momentâneas, assim como os nossos desejos, né? E que não vão nos completar. Mas num olhar, num abraço, numa briga, que às vezes se faz depois uma reconciliação. Acontece briga na casa, na muitas vida. Uma reconciliação. Só Quanto é gostoso essa reconciliação, esse olhar, entender o amor de Deus na vida do outro e na minha vida, né? E eu pensava sobre isso, né? O que é a comunidade de vida? São momentos bons e ruins. E a gente... Porém, o amor supera tudo isso, que é o amor de Deus. Amém. E a gente vai fazer a pergunta pra Natália, né? Natália. Deixa eu fazer a pergunta Tá pra você, acabando o Natália. tempo. Não, acabou nada. Acabou nada. Vou fazer a pergunta pra você, Natália. Como é a convivência de você dentro da comunidade de vida? Eu sou da nova comunidade? aqui, gente. Não é mesmo? Piada. Não é. Piada isso. Tô rindo. Então, eu acho, vocês falando da providência da questão do amor de Deus, eu acho que a gente estava refletindo hoje sobre isso, nem todos são chamados a conviver na vida comunitária, né? Lógico, na vida comunitária dentro da sua casa e tudo mais, só que para viver a vida comunitária dentro de uma comunidade, dentro de uma instituição, dentro de um lugar que tem normas, que tem regras, que tem... Não é assim, faz a hora que quer, sabe? Graças a Deus a nossa comunidade, né, o nosso pai fundador, ele é pai mesmo, ele sabe que tem horas que a gente não tá bem, que a gente precisa dormir até um pouco mais tarde, tem horas que a gente precisa ir pra uma praia, tem hora que a gente precisa ficar em casa pra assistir um filme, assim, ele é muito assim, o Ailson, ele não é aquele que gosta de cobrar nada, que gosta de impor nada, então isso já nos faz livres.
né, dentro da vida comunitária. Isso eu acho muito bom, porque quando é algo na pressão, é algo, a gente brincava do nome, né, do programa Na Pressão, mas é assim, é uma brincadeira, mas que na realidade a gente vive isso mesmo, né? Lógico que nós temos as nossas normas, as nossas regras, né? A gente não faz aquilo que dá na telha, mas assim, o quanto a gente também não consegue mais viver fora disso, porque é um chamado, foi um convite de Deus, não foi a gente que falou, queremos largar tudo e vamos morar na comunidade. Não, Deus nos convidou e Deus nos tirou, nos selecionou, nos tirou da nossa realidade. A Jordana, que trabalhava, a Angelina também, que veio de Jeg lá do Nordeste, eu que morava aqui no Rio de Janeiro, enfim, que tinha as minhas coisas, que tinha a minha família. A gente continua tendo os nossos vínculos com as nossas famílias, mas o quanto que a gente vê o amor de Deus, a providência acontecendo, e assim, a gente não consegue mais viver longe disso, por mais que a gente tente, né? A gente tem as nossas convivências com os nossos familiares, e vocês sabem, assim como eu, que quando a gente vai pra convivência da nossa família é maravilhoso, porque a gente ama a nossa família. Mas assim, tá faltando alguma coisa, sabe? Tipo, tá faltando. A gente tem a hora de voltar pra casa, mas assim, até mesmo antes, às vezes, de dar hora, a gente pensa, como é que... O que fulano tá fazendo? Tipo assim, o que ela fez hoje? E aí por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, como você falou, como a Angelina falou, a gente não consegue mais viver fora disso. A gente não se imagina mais fora disso. Tanto que eu passei por uma experiência, né, ano passado, eu achei que eu não era comunidade de vida, enfim, fiquei revoltada, aí fui embora pra São Paulo, peguei minhas coisas, eu falei, gente, coisa de maluco, vou embora, não sei o que lá, fui embora. Quando eu falei pro fundador que eu tinha ido embora, eu já falei me arrependendo. Porque, tipo assim, eu já tava vendo que eu tava, tipo assim, eu tava me colocando fora, mas... Não tem como eu me colocar fora porque eu estou dentro. Não tem como. Não é um querer meu de não estar. Tipo assim, e foi necessário que eu estivesse longe pra eu ver que eu estava mais perto do que eu imaginava. E tipo assim, não eram pelas minhas forças. Eu fiquei alguns meses em São Paulo. E eu me lembro que, vocês sabem, né? Eu ligava todo dia, toda hora, eu queria estar aqui, eu queria saber o que estava acontecendo. Eu chorava, eu queria rezar junto. Angelina chorando junto. Angelina chorando junto, o fundador chorando junto, eu chorando junto. Mas assim, mas é importante, por exemplo, não que foi maravilhoso viver isso, gente, não é isso. Mas assim, eu experimentei que é isso que Deus escolheu pra mim, sabe? Não tem como eu fugir disso. Deus nos selecionou para estarmos aqui e viver aqui é muito bom, mesmo com todas as dificuldades, né? Na pressão, mesmo com as brigas, mesmo com os desentendimentos, a gente não consegue viver fora disso, porque isso está dentro de nós. Nós fomos convidadas, aceitamos o convite do Senhor, estamos aqui não obrigadas, porque ninguém aqui é obrigado a nada. E nós estamos aqui porque a gente ama estar aqui, a gente ama ter essa convivência, a gente aprende, a gente cresce. Muitas das vezes a gente não quer crescer, mas a gente acaba crescendo. Na pressão. Na pressão. A gente bate. Mas assim, eu acho isso muito importante, porque as pessoas precisam saber que nem tudo são flores. Sim, né? A nossa convivência é assim como você convive na sua casa. Mas não conseguimos também viver fora longe, desse amor. Não dá mais pra viver longe disso. E assim, a gente tem experimentado isso mais frequente agora, porque nós, né, aqui moramos na comunidade de vida desde o início. E a gente fica até rindo às vezes, porque a gente consegue ver quem era a Jordana há 4 anos atrás, a Angelina há 4 anos atrás, a Natália há 4 anos atrás, e a gente vê hoje. A gente precisa mudar muito, muito ainda. Muita coisa a gente ainda precisa mudar. Mas o caminho se faz caminhando. Então eu acho que só o propósito de hoje, eu vou ficar. Eu vou permanecer. Só por hoje, como diz a filosofia da nossa comunidade. É só por hoje. Então hoje a gente se decide ficar porque a gente ama e a gente viu que aqui é o nosso lugar. Ponto. Se vai acontecer, o que vai acontecer, a gente não sabe. E aqui é o que vivemos os melhores momentos, né, de amor com Deus, né, que possamos experienciar sempre esse amor, né. Aqui foram várias etapas de nossa vida que nós sentimos esse amor, né, e hoje nós não conseguimos viver sem esse amor, amor de Deus para com as nossas vidas, né. Não dá.
Então, gente, vamos encerrar, né? Porque tem mais coisas pra gente gravar na pressão. Então, se você quiser mandar mais perguntas, mande, porque a gente, mesmo não querendo responder, a gente vai responder. Porque na pressão, tô brincando. A gente vai tentar responder, tirar as suas dúvidas. Você que é jovem, você que é idoso, você que não tem o desejo, não tem né? problema, você que tem o desejo de uma estar. experiência, né, Natália? Eu tenho certeza que você vai chegar aqui e você vai conhecer quem é a Natália. Quem é Angelina? Quem é Jordana? Então vem conhecer o Poço de Berçabeia. Vem, E mande as suas perguntas, porque o nosso diretor Robson tá doido pra colocar a gente aqui de novo pra responder na pressão! E aí, gostou? Gostou de saber um pouco sobre a vida comunitária? Gostou? Então, vai nos comentários, coloca assim, eu gostei, quero mais, que nós estaremos gravando mais vídeos. E ó, o mais importante, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fica com Deus, a alegria do Senhor É a nossa força!